Este audiobook foi produzido nos estúdios dos Comunicadores Sem Fronteiras. Filemão, aprendendo a receber o perdão de Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, edição junho de 2008. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão de Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arequipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao nosso Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tem para com os do Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grandes alegrias e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente porém é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, ao meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como a que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Sauda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Filemão 1-25. Oração. Pai, que a graça da tua unção esteja com todos os ouvintes, para que a revelação da tua palavra, o rema, lhe dê o correto entendimento do que o Senhor tem para cada um de nós nesta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Introdução. Filemão é uma carta bem pessoal do apóstolo Paulo para Filemão. Entretanto, não existe nada nas Escrituras que não tenha a ver conosco. Ao contrário, toda a palavra de Deus foi inspirada e possui uma mensagem para nós. Todas as vezes que nos confrontamos com a palavra de Deus, guardamos uma expectativa daquilo que o Senhor tem para nos falar, porque ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12. Filemão era crente, fruto do trabalho de evangelização do apóstolo Paulo, que morava na cidade de Colossos. Ali havia uma espécie de grupo de crescimento, ou uma reunião de células, que se reunia na casa de Filemão. Por isso, vamos sempre encontrar no Novo Testamento esta expressão: a igreja que está em tua casa. Perdão e restauração.
Há forte ênfase na carta de Filemão sobre o perdão e a restauração. E essas são duas coisas que todas as pessoas em toda a terra precisam. Naquela época, quando alguém se endividava e não tinha como pagar essa dívida, ele se vendia como escravo. Muitos jovens entravam por um caminho de jogatinas e licenciosidade. Muitos acabavam em situações embaraçadas que não tinham outra maneira de resgatar sua dívida a não ser vender a si mesmo como escravo. Filemão tinha um escravo que se chamava Onésimo. Alguns diziam até que Onésimo era seu próprio irmão. Ele entrou em uma enrascada tão grande que não teve alternativa senão de se vender ao próprio irmão como escravo. Não há como saber se isso é realmente verídico, mas o fato é que ele era jovem escravo de Filemão. Aconteceu que Onésimo furtou algumas coisas de Filemão e fugiu para um lugar bem distante. Foi viver em Roma, mas ele vendeu tudo que havia roubado e acabou ficando totalmente sem dinheiro. Pouco depois, Onésimo foi preso e terminou se encontrando com o apóstolo Paulo na prisão. Paulo estava no cárcere, mas não ficava se lamuriando numa murmuração sem fim. Embora preso, Paulo estava cheio da graça do Senhor. E como não perdia tempo, ele pregou para Onésimo, que se converteu a Jesus. Então, Paulo cuidou de Onésimo como um filho na fé. Em certo momento, Paulo disse: Onésimo, eu queria que você ficasse aqui comigo, mas você deve voltar para Filemão. E Paulo escreveu, então, esta carta que fala com eloquência da graça do Senhor. Ela revela o que realmente é a graça. Penso que a força mais poderosa do universo e que afeta o controle de qualquer pessoa seja exatamente a graça. Os 3 primeiros versículos formam a introdução e Paulo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não era prisioneiro de César ou de Roma. Paulo se sentia prisioneiro de Cristo Jesus, ou seja, Paulo sempre foi livre. Paulo poderia estar atrás das grades com algemas, prendendo seus braços e suas pernas. Ele poderia até estar no tronco, mas ele não se importava com elas. O que importava para Paulo era o que havia dentro do seu coração. Por isso ele dizia: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. No versículo 2 ele diz: a irmã Áfia e Arquipo. Áfia era com certeza a esposa de Filemão e Arquipo, alguns dizem que era o filho de Filemão. E continua: nosso companheiro de lutas é a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dessa palavra companheiro. Ela é derivada da expressão latina come pane, que significa aquele que come o mesmo pão. Esse é o sentido da palavra companheiro. E Paulo diz: companheiro de lutas. A fé traz alegrias indescritíveis para a nossa vida. Mas a vida cristã é também cheia de lutas. Alguns pensam que agora que eu sou de Jesus, eu não tenho mais lutas nenhuma. Enquanto tiver vida, teremos lutas. Todos nós temos inimigos, seja Satanás, o diabo, os demônios ou a carne. Sempre existirão lutas, mas a palavra de Deus diz que em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 37. E a igreja que está em tua casa. Deus tem um alvo, e esse alvo é que cada casa, cada lar seja realmente parte da sua igreja. Muitos pais perdem a bênção porque não permitem que a graça do Senhor tome conta do seu coração. Eles vão à igreja, ouvem a palavra de Deus, mas não a retêm no coração. No caminho de volta para casa, vai brigando com a esposa, beliscando o filho e reclamando da vida. Ele fala do pastor, do diácono, fala do irmão que estava ao lado dele e cria 1001 situações que suscitam sentimentos de repulsa pela igreja nele e na sua família. A Bíblia fala de modo bastante claro sobre a importância de que nossa casa seja uma igreja, um templo de Deus, de sermos a igreja de Cristo também e principalmente em casa.
No seio da nossa família, devemos continuar nossa vida de oração, respeito, louvores e adoração ao Senhor, porque o tempo que ficamos na igreja é muito pouco e muitas vezes se resume em uma única reunião que participamos por semana. Outros até participam mais vezes, mas a maioria vai à igreja apenas uma vez por semana. Por isso, é importante que transformemos nossa casa, o nosso lar, em uma igreja, onde haja o altar, a graça e o temor do Senhor. Você, esposo, pai, tem sido realmente o sacerdote, o profeta da sua casa? Ou será que a sua casa tem sido qualquer outra coisa, menos a igreja do Senhor? Paulo escreve para Filemão: e a igreja que está em tua casa. Eu quero fazer da minha casa uma igreja. Incentivo você, ouvinte, a também fazer o mesmo. Infelizmente, tem gente que sai da reunião na igreja com o coração abençoado, mas quando chega em casa, a primeira coisa que faz é ligar a televisão e ficar sentado o tempo todo, se alimentando das situações mais estranhas de violência, de pornografia e de tantas outras coisas. Depois, fica sem saber por que está com a vida tão problemática e por que, muitas vezes, ora e não recebe nada. É porque, muitas vezes, a sua casa tem parecido mais uma toca de Satanás do que uma igreja do Senhor. Coloque o altar do Senhor em tua casa, leia a Bíblia todos os dias e duvido que você vá conseguir assistir às porcarias em sua televisão. Amorosos encorajadores, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé que tem para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de tudo bem que há em nós para com Cristo. Filemão, capítulo 1, versos 4 a 6. Paulo estava em Roma, no fundo de um cárcere, mas mesmo encarcerado, ele estava livre para orar. Igreja é isso, é família. O sonho de Deus é que vivamos como família e que a dor e a alegria do irmão sejam os seus também. A igreja não é como uma rodoviária, onde as pessoas são meros passageiros, e por isso ela está ora cheia, ora vazia. A igreja de Jesus é uma família em que deve haver comunhão, relacionamentos. Não há como ser parte da igreja sem querer ter envolvimentos. Somos envolvidos pelos laços eternos do amor de Cristo. Paulo não ficava orando por Filemão, apenas por causa dos problemas e das angústias dele. Filemão tinha tanta graça que Paulo diz: lembro-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Versos 4 e 5. Normalmente nós dizemos: bem, a fé em Jesus é compreensível, mas será que eu posso ter fé no meu irmão também? Porque fé é confiar. Será que eu posso confiar no meu irmão? Mas Paulo diz: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Verso 6. No livro de 1 João, 2 João, 3 João e Judas, lemos sobre a alegria. A alegria independe das circunstâncias. A alegria é exatamente essa que está aqui no versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. É tão bom quando precisamos e encontramos quem pode nos reanimar na fé. Quando você vem à igreja pela primeira vez, você é trazido pela graça do Senhor. Às vezes, em que as pessoas se batem e se entristecem porque tropeçaram em situações delicadas. Mas como é vivificante ouvir alguém dizer: porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Na igreja, sempre iremos encontrar irmãos que vivem um estilo de vida no sentido de reanimar o outro, mas também iremos encontrar outro que vai nos desanimar. Ah, eu fui à igreja e ninguém me cumprimentou lá. Aí outro diz: é isso mesmo, lá todo mundo é frio, ninguém liga para nada ali. Ao agir assim, ele está desanimando. Mas, quando chega uma pessoa e você estende a sua mão, lhe dá um abraço e ora por ela, reanimando-a,
Você está fazendo como Paulo fazia com Filemão. Quando você chega para uma reunião na igreja e encontra um irmão que está abatido, você deve lhe dizer: olá, meu querido, deixe-me abraçá-lo, quero orar com você. Conte-me como você está. Isso tem um poder curador. Muitas enfermidades físicas e da alma são curadas pela afetividade. Paulo encoraja Filemão e, agora, ele fala das razões das ações de graça, o motivo da grande alegria e dos motivos para a devolução de Onésimo. Paulo não começa com uma autoridade apostólica dizendo: eu, apóstolo de Paulo. Não! Paulo não usou da sua autoridade, mas da graça de Deus em sua vida. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu conhecimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Filemão, capítulo 1, versos 8 a 14. Precisamos ser amorosos e prontos a servir, assim como Jesus, a quem Paulo imitava. Por isso, foi capaz de dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Mas aqui no verso 8, ele podia ter trazido uma ordem. A ele ainda diz que sentia liberdade para ordenar o que convinha, mas Paulo preferiu solicitar em nome do amor. Pais espirituais. Quando a carta de Filemão foi escrita em Roma, por volta do ano 60 ou 64, Paulo devia ter cerca de 60 anos de idade. A palavra grega para velho ali é presbutes, que significa embaixador. Ele era um emissário de Cristo e Paulo estava fazendo um trabalho de intercessão. Ele estava mediando Filemão e Onésimo. Paulo buscava a reconciliação ao dizer: solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Muitas pessoas entram em algemas na vida por causa das enfermidades ou dos problemas diversos. E quando essas pessoas entram em nossa vida, isso não acontece por acaso. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, nós sabemos que sempre o Senhor terá um plano, um caminho para trilharmos sob a proteção e a direção dele. Quando Paulo foi para Roma, ele levou a guarda pretoriana, os soldados que estavam ao seu lado, aos pés do Senhor. Paulo pregava para todos eles, que se convertiam ao Senhor. Quando falou a respeito de Onésimo, Filemão disse: solicito-te em favor do meu filho. A cada dia, vemos pessoas se convertendo a Jesus e nós, na igreja, pela graça do Senhor, temos de amparar esses novos irmãos e lhes oferecer o melhor. Entretanto, ninguém pode cuidar de um filho melhor do que seus próprios pais. Não é simplesmente você trazer um decidido e entregá-lo para o seu pastor e dizer: pastor, cuide dele. Você é quem deveria cuidar do seu filho, aquele que você gerou no Espírito, aquele que você teve o privilégio de levá-lo ao conhecimento do Senhor. Quando as pessoas estão em algemas, presos, elas sofrem com amargura, raiva, ódio, frieza. E muitas vezes tornam-se um empecilho e tira as pessoas dos caminhos do Senhor. Mas você pode gerar filhos espirituais e aproximá-los cada vez mais ao Senhor. Muitas vezes vamos sofrer e chorar por nossos filhos espirituais, mas nossa constância nas orações, no aconselhamento e no exemplo vai fortalecê-los e levá-los a ser homens e mulheres de Deus, cristãos maduros e aptos para o serviço do reino. De inúteis a úteis. Onésimo era um escravo e era culpado, mas Paulo dizia: eu o gerei em algemas. Antes, Onésimo foi inútil para Filemão. A palavra Onésimo significa útil, que significa prestativo. Quando a pessoa vem para Jesus, muda tudo. Paulo havia dito: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim.
Filipenses, capítulo 1, verso 11. E podemos dizer, parafraseando Paulo, antes Onésimo era inútil, agora, porém, ele é útil para você e para mim. É isso que Jesus faz. Ele muda a nossa situação. Sempre existe o antes e o depois de Jesus. Até a história se divide antes e depois de Cristo. Antes de termos Jesus, antes da nossa conversão, todos nós éramos inúteis, vivíamos para nós mesmos e o egoísmo era o sentido maior da nossa vida. Entretanto, quando vimos para Jesus, nos tornamos onésimos. E hoje, a maior expressão da nossa fé é o fato de que possamos a ser úteis. Eu não quero passar por essa terra sendo um inútil, deixando apenas uma lembrança de inutilidade. Eu quero deixar marcas de serviços. Eu quero deixar a minha vida com as marcas da utilidade. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Filemão capítulo 1, verso 12. No momento que Paulo enviou a Onésimo, ele estava dizendo, eu estou enviando para você o meu próprio coração. A profundidade dessas palavras expressa a realidade com que Paulo dizia para Filemão. Ele, Onésimo, é como se fosse eu mesmo. Na vida de um novo irmão na fé, você tem que ser exemplo para ele. É muito gratificante você ter filhos espirituais e vê-los batizados. Depois, vê-los cheios do Espírito Santo, gerando-lhes netos, bisnetos, tataranetos espirituais. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Filemão, capítulo 1, versos 13 e 14. Assim como na vida natural, na fé, tudo que é meramente por obrigação é muito ruim. Ao chegar a casa, você pede para sua esposa, faz a comida para mim, ou faz algo para eu comer. E ela começa a gritar e resmungar, fazendo apenas porque se sente obrigada. Essa será uma comida bem diferente de uma refeição que foi preparada com amor. Do tempero à colocação dos talheres na mesa. Tudo fica diferente quando se faz por amor. Quando você vem à igreja e entrega o seu dízimo ao Senhor por se sentir obrigado, isso é apenas um ato religioso. Entregar o dízimo precisa ser algo de livre vontade, realizado com amor, com gratidão. Companheiros. Quando nós entendemos que muitas situações acabam se dissipando porque são temporárias, a bonança depois da tempestade fica mais bela, mais prazerosa de se viver. Quando Onésimo foi embora, Filemão não tinha mais esse escravo, mas depois ele voltou para sempre, mas agora não como escravo. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Filemão, capítulo 1, versos 15 a 17. Se, portanto, me consideras companheiro, você me considera como se eu comesse o mesmo prato com você? Então recebe-o como se fosse a mim mesmo. Imagine se Paulo, o apóstolo, que estivesse chegando à casa de Filemão. O que Áfia iria fazer para ele? Se ele gostasse de abobrinha, ela ia fazer uma abobrinha toda especial. Com certeza arrumaria o quarto de hóspedes, colocaria aquele lençol que estava guardadinho, com cheirinho de amaciante na cama. Ela faria o melhor para o apóstolo. Quando Onésimo foi se aproximando e entregou a carta a Filemão, e Filemão ouviu, sua reação deve ter sido mais ou menos esta: você, como tem coragem de vir até aqui? E Onésimo, certamente bastante constrangido, apenas entregou a carta a Filemão. E quando ele leu, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fezes, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Filemão deve ter tido uma grande surpresa. Todos nós somos um Onésimo. Todos nós já fomos escravos também. Nós não merecíamos nada, mas pela graça e pelo amor do nosso Deus, Jesus mudou nossa história.
O Senhor Jesus fez o mesmo por nós. Ele nos livrou das cadeias eternas do inferno. Jesus Cristo resgatou a nossa dívida impagável que tínhamos como arqui-inimigo, o diabo. Hoje somos livres porque Jesus nos libertou. Quando participamos da mesa do Senhor e voltamos nosso olhar para o Calvário, e ali na cruz o Senhor Jesus se dando em nosso lugar, podemos ter ideia do preço por nossa redenção. Ali Ele pagou a nossa dívida. Ele estava pagando em nosso lugar tudo aquilo que jamais poderíamos pagar. É isso que João capítulo 3, verso 16 está dizendo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. E então vem outra palavra que é aceitação, ou seja, Ele nos aceitou. Somos aceitos em Deus não pelos nossos méritos, mas mediante aos feitos de Jesus. E vem a terceira palavra que é substituição. Ele tomou o nosso lugar, Ele nos substituiu, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João capítulo 1, verso 12. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo, certo como estou, da tua obediência. Eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Filemão capítulo 1, versos 20 a 22. Paulo esperava esse retorno, o de ter o seu coração reanimado. Como é bom fazermos sempre mais do que é necessário. Sempre fazer mais alguma coisa, além daquilo que nos foi pedido. Pouco tempo depois, o apóstolo Paulo foi liberto e, durante muitos anos, ele continuou seu ministério até que novamente fosse encarcerado e executado em Roma. Paulo diz no verso 22, por vossas orações vos serei restituído. Acredite que, por mais que pareça impossível, tudo caminha pela vontade de Deus quando estamos na sua direção e que as orações dos justos são fundamentais. Tiago, capítulo 5, verso 16. E ele conclui dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A graça do Senhor Jesus. Pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. É o Senhor dizendo a Paulo, a minha graça te basta. É o Senhor dizendo para nós agora, a minha graça te basta. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que, no outro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 14. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Graça é favor imerecido. Graça é o que Paulo aprendeu e passou para Filemão ao dizer, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Nessa hora, eu não sei o que você precisa passar para a conta de Jesus, mas você pode passar, pode transferir. Porque Ele tudo pagou ali na cruz. E Ele diz que para você lançar sobre Ele todos os seus pedidos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não sei que tipo de dificuldade você possa estar enfrentando agora, mas eu sei que Jesus é maior, é aquele que habita em você. 1 João capítulo 4, verso 4. Talvez seja o inimigo que está dizendo a você, não há mais esperança, não há mais solução, você não tem condições.
Mas esta é a graça que pode transbordar em sua vida. É o Senhor que diz: lança tudo em minha conta, lança tudo em minha conta. Que transgressão ou que pecado há em que o Senhor, pelo seu sangue, não possa trazer a graça do perdão? Lança tudo em minha conta. Podemos receber os onésimos da nossa vida e levá-los a Jesus. Quem sabe você não esteja aí todo amarrado, com 1000 coisas lhe prendendo. Pode ser pecado ou a própria incredulidade. Talvez você esteja lamentando: como eu gostaria de me ver livre disso tudo. E o Senhor Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36. Sua vida pode entrar em uma dimensão nova, não simplesmente no sentido de ser útil, mas de pertencer a Jesus eternamente. Jesus pagou o preço da sua redenção. Não há vida longe de Jesus. Sem Ele, tudo é morte. Ainda que pareça brilhar pelas luzes do seu palco, o mundo está envolto pelas trevas de Satanás. E se você que um dia andou pelos caminhos do Senhor, mas se desviou, este é o momento exato para a sua volta. É o momento da sua reconciliação com Ele. E se você não tomou essa decisão porque não sabe como vencer a culpa, saiba que Deus o espera de braços abertos. Como vencer a culpa? Certa vez eu estava no cemitério Parque da Colina porque o filho de uma irmã da igreja de apenas 21 anos havia falecido em um acidente. Era aproximadamente 14 horas quando cheguei. Havia muitas pessoas ali e muitos jovens. Em um outro velório havia o nome de 2 mortos. Algumas pessoas que estavam ali me conheceram e começaram a conversar comigo. Naquele velório estavam os corpos de 2 crianças, uma de 18 e outra de 17 anos. O de 18 havia tirado a carteira de motorista há um mês. O carro que ele dirigia capotou no elevado da Avenida Amazonas. Eles tiveram uma morte terrível. E os 2 corpos estavam ali. Mas não era esse o enterro que eu havia ido, mas fiquei um pouco ali. No corpo do filho da nossa irmã ainda não havia chegado, mas o do colega que estava com ele e que também havia falecido já estava lá. Apenas naqueles 3 velórios estavam corpos de 4 jovens que antes, cheios de vida, de sonhos e projetos, agora sem vida, inertes, inúteis. Enquanto aguardávamos a chegada do corpo, comecei a conversar com o irmão. Em certo ponto da nossa conversa eu lhe disse: uma das coisas mais difíceis que temos de fazer é vir a um velório. A morte é sempre muito difícil. Entretanto, quando a pessoa já está bem velhinha e morre, é como se estivéssemos sido alertados para o dia da sua partida. O que não significa não sentir a dor da saudade, mas é muito ruim quando vemos o corpo de alguém que se mata, alguém que se suicida. E ele disse: é verdade, pastor. Há poucos dias eu tive a infelicidade de vir aqui para o velório de uma moça de 22 anos. Ela era solteira e estava grávida. Os pais estavam desviados do caminho do Senhor. E a moça, embora tivesse sido criada na igreja, também estava desviada. Uma infelicidade. O pai não aceitava o modo algum daquela situação. E ela acabou se matando. Entrou no carro e deu um tiro no ouvido. Aquela moça não soube como conviver com a culpa e o pai estava agora em completo desespero. Mas isso não ajudaria em nada. A culpa é como um ferrugem que corrói o ferro pouco a pouco. Ela destrói a alma humana e desgraça a vida de uma pessoa paulatinamente. A questão da culpa é uma enorme brecha que as pessoas abrem e Satanás aproveita. Se as pessoas não souberem tratar isso sob a direção de Deus, muita desgraça acontece. A culpa sempre abre um espaço para que a pessoa se lamentar. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito assim, ou se eu não tivesse falado aquela palavra. E a culpa é uma das armas mais efetivas de Satanás. Usa para tentar destruir o crente. Aqueles que já têm o Senhor, que já experimentaram um novo nascimento e com ele a graça da libertação e da vida eterna, são alvos preferidos por Satanás. Ele quer destruí-los a todo custo. Muitas vezes o inimigo acha um espaço e começa a ministrar a culpa, e ela vem como um fardo que esmaga, suga e destrói. Saul e Judas foram 2 personagens bíblicos que se suicidaram por não conseguirem conviver com a culpa.
Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos a me transpassarem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. 1 Samuel capítulo 31, verso 4. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus capítulo 27, versos 4 e 5. Somente Deus, com arrependimento e entrega, conseguimos nos livrar da culpa e viver uma vida plena. Reconciliação e paz. Na verdade, a salvação em Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Ela é a paz que invade a nossa alma. Ela funciona como uma muralha construída ao nosso redor para a nossa proteção. Estamos protegidos pelo Senhor e vivemos em paz. Temos segurança, repouso, graça e bênçãos. Mas as próprias pessoas começam a fazer alguns buracos nessa muralha. Há muitos anos, à medida que cresciam, as cidades construíam muralhas para proteger sua população contra os inimigos e ladrões. Enquanto as muralhas estavam sendo construídas, os ladrões e os inimigos ainda entravam. Por isso, cada um tinha de ser ao mesmo tempo construtor e soldado. Mas depois que a muralha ficava pronta, precisava apenas de algumas sentinelas lá dentro, então havia segurança. Em certa cidade murada, havia um homem que era pescador. Durante o dia, ele podia sair pelas portas e pescar à vontade. À noite, porém, a porta da cidade era fechada e ninguém mais podia sair. Aquele pescador não estava satisfeito, pois ele queria pescar certos peixes que somente poderiam ser fisgados durante a noite. E eles eram os maiores peixes da região. Então, cuidadosamente, ele retirou uma pedra da muralha e abriu uma brecha para sair. Ele retirava a pedra e a colocava novamente no lugar, procedendo do mesmo modo para entrar novamente na cidade. As pessoas ficaram admiradas com o tamanho dos peixes de tal pescador. Então o pescador resolveu contar para um amigo o que acontecia. E ele disse: bem, o que eu faço é retirar a pedra à noite e sair. Depois de pescar, entro pela mesma abertura e recoloco a pedra. Aconteceu que esse amigo fez a mesma coisa e contou para outro amigo, que também contou para outro amigo. Em pouco tempo, muitos habitantes estavam agindo assim. Logo, o inimigo percebeu que aquelas pedras estavam soltas e prepararam uma invasão. Ninguém esperava isso, pois pensavam que a muralha os estava protegendo. A nossa muralha é a graça de Deus à nossa volta, mas quando as pedras dessa muralha são removidas, a proteção do Senhor também é removida, e somos nós que escolhemos tirar essas pedras, pois o inimigo não consegue retirá-las. A obediência, a oração e o louvor são pedras que não podem ser retiradas da nossa muralha de proteção. Eu mesmo, que sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Isaías capítulo 43, verso 25. O Senhor nos quer em liberdade, sem peso de culpa, sem transgressões. Por isso Ele deu a sua vida para nos resgatar do poder do diabo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Salmo 107, versos 1 e 2. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, verso 7. O perdão que Ele nos oferece é perdão mesmo, e nós precisamos entender e guardar essa verdade em nosso coração. O inimigo procura exatamente fazer com que você viva se lembrando dos seus pecados, das suas falhas e das suas transgressões. Quando você não assume o perdão que o Senhor oferece, você sempre viverá preso ao aguilhão da culpa. Se Deus já perdoou você por seus pecados, para que ficar se atormentando com as falsas acusações de Satanás? E se você ainda tem pecados para serem confessados, faça isso agora mesmo. Na presença do Senhor, Ele lhe perdoará e você ficará livre de todo o peso de culpa. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esqueces da transgressão do restante da tua herança?
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19. Depois de nos perdoar, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. De modo apenas ilustrativo, podemos dizer que Deus nos perdoa, lança nossos pecados nas profundezas do mar e coloca ali uma placa com os dizeres: é proibido pescar aqui. O problema é que o inimigo está ali sempre pronto a desobedecer a Deus e pescar, ou a nos induzir a isso. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses capítulo 1, verso 22. Quando é que você pode tomar posse dessa verdade? Aquela menina se matou por causa da culpa. Quando uma pessoa não conhece o caráter de Deus, ela não percebe o Senhor, nem a sua misericórdia, nem a sua compaixão, nem a sua fidelidade, e nem o seu perdão. Então, ela não consegue receber o perdão de Deus, nem se perdoar. Sentindo-se culpada por tudo, ela não consegue tomar posse daquilo que Deus diz para ela. Ela não consegue viver sem culpa, e isso passa a ser o seu tormento. A pessoa é atormentada e muitas vezes começa a aquietar outras pessoas com o seu sentimento de culpa, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 19 a 21. A nossa posição hoje é justiça de Deus, e ela não é apenas uma posição celestial. Essa posição é para o seu dia a dia, conforme está escrito: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortando que não recebais em vão a graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 20 a 21, e capítulo 6, verso 1. A misericórdia de Deus o alcançou exatamente para que você não viva mais sob essa pressão tremenda da culpa. O pecado provoca culpa, e quando a situação não é resolvida por meio do arrependimento, da confissão e da aceitação do perdão, a pessoa entra em um caminho de alienação e sofrimento. E ao ficar totalmente alienada, abre espaço para a ministração do terrível acusação do diabo sobre a sua própria vida. Nosso advogado de defesa. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Veja que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. 2 Coríntios capítulo 7, versos 8 e 9. Não é o Senhor que nos acusa, ao contrário, ele é o nosso advogado de defesa. O sentimento de culpa pode nos levar a uma das duas situações: ao remorso ou ao arrependimento. Remorso é uma inquietação da consciência por culpa ou crime cometido. Arrependimento é mágoa ou pesar por faltas ou erros cometidos. É mudar de atitude, de procedimento. O remorso em si mesmo não tem nenhuma eficácia contra a culpa. Antes, ajuda a fomentá-la, porque fica apenas em nível de uma inquietação. Já o arrependimento leva a uma ação transformadora, porque gera mudança de atitude. E quando nos arrependemos, confessamos os nossos erros
ao Senhor, Ele nos perdoa e ficamos novamente livres de todo o peso do pecado. Essa é uma das obras que o Espírito Santo realiza em nós. Quando nossa vida está sob a direção de Deus, o Espírito Santo nos alerta a esses pecados, mas nos exorta também quando não atendemos, então pecamos. É por sua divina ação que nos arrependemos. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 130, versos 3 e 4. É o perdão do Senhor que envolve o nosso coração e nos dá a paz que precisamos para viver com saúde e felicidade. É por isso que precisamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus. É por intermédio dela que conhecemos profundamente o caráter de Deus e aprendemos o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Ele sara nossas enfermidades. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Existem algumas enfermidades e doenças que vêm exatamente pela falta de perdão. Quando uma pessoa está vivendo sob culpa, ela adoece, a sua alma fica angustiada e a sua alegria acaba. Ela perde até o brilho nos olhos. Essa pessoa está sempre cansada e estressada. Mil coisas acontecem e estão ali por causa da culpa, mas a palavra de Deus diz: Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Nós precisamos levar todas as nossas iniquidades diante do Senhor, e a promessa está aqui: é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Existem aqui um paralelo de ação muito forte entre pecado e culpa, e falta de perdão e enfermidades. Não significa que todas as enfermidades sejam causadas pela culpa ou pelo pecado, mas muitas delas são. Nesses casos, as pessoas só têm o livramento dessas enfermidades quando elas se abrem diante do Senhor. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhes acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Gênesis capítulo 42, verso 21. Quando os irmãos de José o venderam para os mercadores que o venderam no Egito, eles não conseguiam, por mais que tentassem, esquecer a culpa que os incomodava. A ansiedade torna os dias maus e sombrios, porque a culpa está ali incomodando. Enquanto o aguilhão da culpa não for retirado, a pessoa viverá intranquila. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Salmo 32, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, enquanto o problema da culpa não foi tirado ou não foi resolvido, enquanto essa dívida não foi paga, algumas pessoas, quando estão vivendo sob o peso da culpa, começam a ir à igreja todos os dias, não perdem uma reunião e dão ofertas altíssimas. Entretanto, não é por aí. A única coisa que pode extirpar a culpa é o perdão. E o perdão vem pela graça do Senhor e pelo sangue do Cordeiro. Somente o sangue de Jesus é que pode lavar e purificar os nossos pecados. Nenhuma condenação. Pois já se elevam acima da nossa cabeça as minhas iniquidades, como fardo pesados, excedem as minhas forças. Salmos 38, verso 4. Certo soldado narrou um acontecimento terrível na guerra de Canudos. Dentre as muitas atrocidades que foram cometidas, esse soldado atirou em um bebê. Não satisfeito com isso, ele atravessou aquele bebê com uma lâmina que havia na ponta do seu fuzil. Ele levantou como se fosse um troféu. Ele disse que, daquele dia em diante, todas as vezes que fechava os olhos, ele via o bebê na ponta do fuzil. Isso é culpa. Como se livrar da culpa? Como apagar certos tipos de lembranças tão doídas que as pessoas têm? Somente pelo sangue de Jesus. Não é uma questão de um sentimento, mas de você começar a crer na palavra de Deus e a tomar posse daquilo que essa palavra traz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação. O Senhor não o condena em nada. Por que então continuar se condenando? Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versos 34. Quando aquele irmão me contava sobre a moça que eu matara por causa da culpa, fiquei muito triste,
porque tudo poderia ter sido diferente se alguém lhe tivesse falado que em Jesus Cristo existe o perdão, que há uma nova oportunidade, que há uma restauração plena e que existe a graça plena da vida por meio do Senhor. Precisamos guardar no nosso coração essa verdade, precisamos vivê-la de modo intenso para a glória do Pai. Existem algumas pessoas que conhecem você. Deus, o Pai, também o conhece. Satanás o conhece, você se conhece, mas precisa saber e tomar posse de toda a graça que há no perdão de Deus. Pedro havia negado o Senhor, mas ele correu e não quis viver com o problema da culpa. Ele saiu da presença de Jesus e chorou amargamente. Ele se arrependeu. Você não precisa viver escravizado pela culpa. Cada dia pode ser um tormento para muitos que não conhecem o perdão de Deus, mas este pode ser seu último minuto de agonia. Tome posse desse perdão. Arrependa-se e deixe o Senhor perdoar você e aceite esse perdão maravilhoso, porque o sangue de Jesus é poderoso para lavá-lo de toda a culpa. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão.